Olá, meu amigo, minha amiga. A fila está ganhando velocidade. Acabou de tomar uma condenação de 15 anos, mais um desses réus aí que participaram do dia 8 de janeiro aqui no nosso país. A votação do Supremo certamente vai confirmar, não há a menor possibilidade de ter uma escapatória para esse réu. E aí tem uma questão que é muito curiosa, muito emblemática, que diz respeito ao fato de muitos desses réus estarem contratando advogados que ideologicamente são do mesmo campo a que eles pertencem. Gente, isso é muito complicado, porque os advogados eles acabam se excedendo na defesa técnica e passam a fazer uma defesa ideológica também. E quando eles fazem essa defesa ideológica, eles se conflitam com o Supremo Tribunal Federal. E aí, como eu disse para vocês, no nosso encontro mais cedo, se você não assistiu, enfim, não adianta tentar convencer os magistrados ali, que têm muita experiência, das coisas que não aconteceram, porque ninguém vai cair em conversa mole, enfim. Muitas performances jurídicas, elas acabam fazendo com que os parentes, as pessoas próximas se emocionem muito, achem que é aquilo mesmo, o réu fica super emocionado, ele se convence que aquela é a verdade absoluta, mas isso não interfere na questão real, na questão jurídica, nos fatos. A situação é que essas pessoas que fizeram tudo aquilo que elas fizeram, elas queriam destruir o Estado democrático de direito. Se elas tivessem conseguido, nem eu estaria aqui, provavelmente você também não, porque você não teria o que assistir aqui nas redes sociais, porque essa gente teria justamente tirado todos nós, todos os democratas, todos os progressistas, de qualquer tipo de espaço de debate público. Então a gente não tem que ter nenhum tipo de condescendência com essas pessoas. Aqui no nosso portal, muitas vezes eu venho dizendo lá de trás que as consequências para essas pessoas seriam muito duras. E no final da história, o inelegível, o criminoso mor, o maníaco do Planalto, seria encarcerado também. E a fila, que está começando a ganhar mais tração, está apontando para esse caminho. Eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens, enfim, que ilustram bastante algumas situações que estão figurando como pano de fundo. Vou analisar aqui algumas questões jurídicas também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, vem fazer parte aqui das nossas discussões. Se inscreva aqui conosco, dê o seu joinha, mande seu comentário, participe aqui dos nossos chats e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional, que a plataforma coloca à disposição para você que quer apoiar o seu canal predileto, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, como eu disse para vocês, quando eu via algumas cenas lá atrás, figura do inelegível, gritando contra o ministro Alexandre de Moraes, isso ele insuflando as redes. Quem é que não vai se lembrar do Terça Livre, do Alan dos Santos, todos os dias, atacando o ministro Alexandre de Moraes e as pessoas todas no seu entorno, o Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, a Sara Geromini, enfim, o Oswaldo Eustáquio, enfim, muita gente vindo, outros tantos que foram banidos pela própria plataforma e banidos também em função de estarem numa situação de foragidos hoje da justiça. Quando essas pessoas achavam que, pelo presidente de então, dizer que as minhas Forças Armadas, eu sou o comandante supremo das Forças Armadas, Alexandre de Moraes, pegue seu boné e vá embora, os CACs, um povo armado jamais será escravizado. Essas pessoas ficaram acreditando nisso, que o Brasil nunca vai ser comunista, que nós não vamos permitir o comunismo ser implantado no Brasil, e que Deus, e pátria, e família, enfim. Essas pessoas todas acreditavam nisso, mas sem enxergar que quem estava dizendo isso era um ladrão, era um corrupto que a vida inteira se corrompeu as mulheres, as ex-mulheres, os filhos, os parentes, os amigos, as pessoas dos gabinetes. Enfim, isso ia dar errado em algum momento, sobretudo porque a figura sem noção, arrastando esse universo de canjicas por trás dele, do conto do Machado de Assis, eles iam enfrentar uma barreira muito grande, que é o Estado de Direito, e algumas figuras que estão dentro dessa estrutura, como o ministro Alexandre de Moraes. E aí não é fazer nenhum tipo de homenagem especial. É só fazer o atestado que ali eles encontrariam uma pessoa que foi promotor de justiça, que foi primeiro colocado no concurso público, lá do Ministério Público do Estado de São Paulo, que tem vários livros publicados, que eu sempre utilizei, inclusive nas minhas aulas de Direito Constitucional, e foi secretário de Justiça no Estado de São Paulo, que exige muita
muita firmeza, né, para lidar com as questões, com a complexidade que tem. Então, essas pessoas iriam enfrentar uma situação e hoje, gente, eu confesso que eu fiquei com vergonha alheia de ver a figura ali do advogado de defesa, que foi por uma linha um pouco diferente. No entanto, ele não conseguiu, né? Ele jogou ali algumas questões ideológicas ali e aí se desgraçou. A melhor coisa que tem, inclusive nós que somos advogados, enfim, quando um advogado tem algum problema, a pior coisa que ele pode fazer é ele mesmo entrar com uma ação em nome próprio. Porque ele acaba se envolvendo emocionalmente, isso embaralha muitas coisas, a defesa fica complicada. Então é melhor sempre contratar um outro advogado. E a melhor coisa que se tem a fazer num caso desse, que envolve questões aí de naturezas políticas, é você ter um advogado que não comungue das suas ideias, para que ele possa fazer uma defesa super isenta. Mas essas pessoas estão cometendo esses erros, e aí, gente, a vergonha alheia foi muito grande, né? Eu tenho vários vídeos aqui, vou colocar 3 hoje na descrição do nosso vídeo, vídeos que eu gravei há 1 ano atrás com vocês, onde eu dizia coisa, gente, não é profecia, é analisar o sistema como funciona. Eu vou colocar só esse trechinho aqui, gente, de um dos vídeos aqui que eu fiz com vocês, que tem esse título aqui, ó. Bolsonaro em desespero, estimula a baderna, vai faltar cadeia, os canjicas ultrapassaram fronteiras. Isso aí quando ele teve a eleição, e já no segundo turno, eles começaram a fazer bloqueios nas estradas, né? Enfim, só que algumas coisas que eu previ aqui, elas acabaram acontecendo de um modo mais transversal, vamos dizer assim, né? Com uma fuga de Bolsonaro. Vou acompanhar só esse trechinho aqui, gente, porque é impressionante, né? Como é que algumas coisas a gente acaba acertando. Vamos lá. Muito tempo preso. Então, muitas pessoas que estão inadvertidamente provocando, tentando fazer bloqueio, fazendo discurso, aparecendo em videozinho, fazendo bravata, essas pessoas vão ser enquadradas no Código Penal com sanções muito pesadas. E sabe onde estará Bolsonaro quando essas pessoas estiverem sendo presas, processadas? Estará longe, em alguma cadeia, ou estará longe do Brasil, porque a situação está ficando complicada para ele, né? Até o que não achava que ele poderia se evadir do Brasil, diante dessa circunstância das coisas que estão acontecendo hoje, isso tem que ficar no horizonte também. Pois bem, mas veja aí, gente, eu passei nesse vídeo aí um jornalista português que foi hostilizado por bolsonaristas, né? Eles não confundiram tudo, não viram que o cara era português, que o cara era da mídia, enfim, essa coisa muito bizarra que eu coloquei nesse vídeo, vou colocar na descrição do nosso vídeo também. Outros vídeos que eu fiz aqui, Jair com medo, Bolsonaro perdido deixa seguidores sem direção, os canjicas ridicularizados nas redes, uma série de pessoas pedindo intervenção militar, enfim. Gente, isso estava previsível lá atrás. Bolsonaro deprimido espera relatório milagroso. Os canjicas sonham com as eleições americanas, porque as suas armadas ainda ficaram de apresentar um relatório, né? E aí eles ficaram nutrindo essa coisa do relatório, enfim. Hoje na sessão, gente, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, na parte da manhã, ele já deixou aqui um espaço bem aberto antes da briga, da discussão de Alexandre de Moraes com o Mendonça, que o Bolsonaro está na reta. O maníaco do Planalto está no horizonte. A fila vai chegar até ele de uma maneira que ele não vai poder escapar, não. Acompanhe esse trecho aqui. Os episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos contextualizado, contextos. Isso está contextualizado. Não tem poder executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque, jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque nesse caso, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização. E só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo, é que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto.
o 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado, a Polícia Federal invadida, carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Em dado momento, gente, o ministro Gilmar Mendes, ele fala, quase que ele pergunta, quase que ele joga, né? Quem é que estava por trás disso? Então, mas ele deixou assim aí que a hora vai chegar, né? Bom, a condenação foi confirmada de 17 anos para o primeiro réu, aí veio o segundo, na tarde. Aí o advogado dele, que mostrou claramente que tinha um vínculo ideológico com o seu cliente, também deu, enfim, pode sensibilizar o público em geral, mas quem é do Ministério Público, quem é magistrado, não vai ficar se sensibilizando com conversa de advogado. Todo criminoso, quando mata alguém, vai para o júri, enfim, o advogado de defesa vai contar a história muito triste daquele assassino, né? Algumas situações, para fazer o júri acreditar que ele é o inocente. Então, o apelo emocional funciona, mas para o público exterior. Aí depois vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes falou. Quem assistisse assim de uma forma muito inocente poderia se sensibilizar com as palavras aqui do advogado. Vou pegar um trechinho aqui. Esse, em 17 anos, é o primeiro caso que eu não consegui dissociar o sentimento do processo com o meu próprio sentimento. Quando na oitiva, no interrogatório... Aí complicou, doutor. Quando misturou o sentimento do réu com o teu... O senhor não viu seus filhos? Ele disse há mais de 8 meses. E eu continuei insistindo no interrogatório. O que seus filhos acham que aconteceu contigo? Meus filhos acham que o pai deles morreu. Quando saem lá fora, eles olham uma estrelinha no céu e perguntam: é ali que papai está? Filhos de 6 e de 7 anos. Ora, excelência, eu pergunto, será que esse julgamento se trata apenas de Tiago matar? Ouvi falar tanto de pano de fundo hoje aqui. Mas as famílias desses considerados patriotas? E a família dessas pessoas que estão aqui respondendo o processo? E aí ele fez isso aí, deve ter... A mãe do réu estava lá, né? Não mostraram a cena aqui, mas ela chorou, né? Compulsivamente. E aí veio a fala do ministro Alexandre de Moraes, depois dessa história toda, mostrando que ele não está de brincadeira no meio dessa história, né? E que a fila, quem está nessa fila aí para ser julgado deve ter ficado muito preocupado. Vamos lá. No mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe, de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra... Gente, foi constrangedor a situação toda, porque o advogado, no começo da fala dele, quer dizer, no final da fala dele,
ele atacou o Barroso, né? Dizendo que poder não se ganha, poder se toma, que era uma fake news atribuída ao Barroso. Aí o Barroso já foi, já destruiu ali. Ou seja, gente, a fila está andando e está andando sem clemência nem piedade. Essa gente esperou o contato chegou e agora não tem escapatória. Quem deve estar com as barbas de molho, já tentando preparar uma fuga, como a gente avisou lá atrás, é a figura do inelegível. Está fazendo uma série de cirurgias aí, né? Está cuidando do corpício, né? Para tentar ou ficar na cadeia de uma maneira menos penosa ou fora do Brasil. Mas está todo mundo de olho a essa altura do campeonato, né? Vida que segue, filas que andam. A gente volta no próximo encontro. Um grande abraço, tchau!